Olá, 16 horas em ponto e eu vou tirar minha máscara, pedir licença para tirar a máscara para a gente se comunicar direitinho. Eu sou a jornalista Roberta Dietrich e hoje eu invadi o Instagram da Suvimes para a gente começar uma maratona de lives sobre design. E você vai acompanhar grandes nomes trocando ideias com a gente. E essa maratona de lives tem como objetivo marcar a abertura da nova casa da Suvimes em Balneário Camboriú. Ela que já estava aqui na Terceira Avenida e está vindo para um espaço maior, com uma vitrine super privilegiada. E eu queria convidar, antes de convidar o nosso convidado, antes de chamar o nosso convidado para essa live, que já está aqui entre a gente, eu queria fazer rapidamente um tour com vocês aqui pela loja nova. Bacana. Ok, eu queria mostrar para vocês como tá bonita essa loja e eu quero começar justamente pela vitrine da Lovato. Vamos lá. Gente, olha que sensacional essa vitrine. E esse balanço lindo é o balanço Cariri. É uma criação do Sérgio Matos e é inspirado na feira de Campina Grande. E lembra, olha só ali pelas laterais, aqueles cestos de produtos amontoados. Ele se inspirou a partir dessa vivência lá na Paraíba. Olha que peça linda, assinada pelo Sérgio Matos. E aí eu tô fazendo aqui um tour rapidamente para vocês. Quero mostrar uma outra peça muito bacana, que é a cadeira Puan. Olha essa cadeira, ela também tem formato de balanço e de cadeira. Olha que peça linda, também assinada pelo Sérgio Matos. E tem esse nome porque Puan em tupi quer dizer redondo, né? Então essa coisa do infinito, do círculo. A loja tá muito bacana. Olha só. Aqui outra vitrine. Assinatura do Marco Cuneo, querido, super parceiro. Olha só que peça linda. E eu aproveito para apresentar aqui a equipe, Todo mundo de máscara. Gabriela, a mãe da Antoniela. Gilmara, que vai ajudar vocês aqui nas visitas, e a Caroline. Bom, e agora eu vou voltar aqui para mim, porque a gente vai tomar um café com ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Matos. Vamos lá, vamos achar o Sérgio aqui. Sérgio, dá um oizinho. Te achei. Vamos achar o Sérgio. Ficar com esse fundo aqui super bonito na nossa nova loja. Sérgio, querido, bem-vindo. Obrigado. Você fala de onde agora, Sérgio? Estou nos Estados Unidos agora, mas estou voltando essa semana já para o Brasil. Mas você ficou de castigo ou como é que foi isso? Fiquei de castigo, foi tudo cancelado, voo, tudo isso, e estou conseguindo voltar agora. Olha só, e o que você foi fazer aí nos Estados Unidos? Passear? Trabalho, passeio, mais trabalho mesmo. E é até legal você falar que você está nos Estados Unidos, porque você é, na verdade, um cidadão do mundo, É um mato-grossense de nascimento, formado em design industrial pela Universidade Federal da Paraíba. Ficou um tempo na Itália e hoje está nos Estados Unidos falando com a gente. Você bebe de muitas fontes, Sérgio? É essa a ideia? Então, eu selecionei para o meu estúdio um tipo de fonte só, que seria Brasil, tudo que for relacionado a Brasil, a cultura, é daí que vem a inspiração dos produtos que a gente desenvolve no estúdio. Você estava acompanhando no início da nossa live, que eu apresentei duas peças, a Cariri e a Puan, Que é exatamente isso, é muita inspiração artesanal mesmo, É o olhar apurado para o artesanal. Essa é o seu modo de trabalho? Esse é o seu modo de trabalho? Então, eu quando fui para Paraíba, para mim era tudo novo, tudo era diferente, eu nunca tinha ido para o Nordeste até eu começar a estudar design. Então, você foi com quanto? Eu fui com uns 26 anos, eu acho. E quando eu cheguei lá, tudo me parecia diferente e como eu estava fazendo design, eu comecei a usar essas referências nos meus trabalhos, nos meus produtos. E eu encontrei nesse meio o caminho para a identidade do meu estúdio, para se diferenciar dos outros estúdios também,
Bom, mas quando você fala em tudo era diferente, isso acaba apurando o olhar, porque quando você é forasteiro, né, quando você está chegando nesse lugar pela primeira vez, você realmente, né, se surpreende com tudo isso. Mas você tem uma outra fonte aí, mais ligada à tua raiz, que é o Mato Grosso. Você foi criado muito próximo às comunidades do Xingu. Então, assim, a coisa do indígena e do artesanal também está muito presente, né? Então, eu me lembro quando era criança, a cidade que eu nasci é Paranatinga, ela fica na região do Xingu. E aí eu me lembro do que muitas comunidades indígenas iam vender artesanato em Paranatinga, né, nessa cidade, e era o contato que eu tinha com eles e achava aquilo ali super bonito, super bacana. Mas esse olhar que você falou de turista é interessante porque muita gente que vive no local acaba não percebendo mais as coisas porque faz parte do cotidiano deles, né? Então você e com esse olhar de que isso é novo, isso é diferente, isso você consegue extrair mais opções de conceito. E é muito providencial essa tua fala, porque eu já tive a oportunidade, como jornalista especializada em arquitetura, de conversar com muitos designers. E é impressionante como eles têm esse olhar, né? Vocês desenvolvem isso, apuram isso. Eu acho que é um talento desenvolvido, eu acho que qualquer pessoa pode, desde que se proponha a esse olhar. Eu lembro do Bruno Falks uma vez. Ele criou uma poltrona que ele estava inspirado nos acampamentos, na coisa da mochila nas costas, né? De acampar, porque isso tem muito a ver com a memória afetiva dele. E era uma leitura dele, enfim, né? Do acampamento, da mochila e do sofá. Vocês transformam uma mochila numa inspiração, né? Ela vem de vários pontos. Eu conheço esse trabalho do Bruno, realmente. Quando ele fala da mochila do acampamento, você olha para a peça, você consegue ver de onde veio. É, no meu estúdio não é diferente. É um trabalho meio que de louco, porque onde a gente vai, né, onde eu vou, onde eu encontro algo de referência, eu tento imaginar um mobiliário, uma cadeira. Eu olho para sei lá, um monte de cestos, eu tento imaginar uma cadeira. Eu olho para um artesão fazendo alguma coisa, eu tento imaginar um mobiliário, né? Então é um trabalho meio de louco. Tudo você olhar, você tentar transformar em produto, em mobiliário. E o pior ou o melhor é que tudo faz sentido, né? Quando eu li a descrição do Balanço Cariri, eu disse, caramba, é tudo a ver mesmo, é um monte de cesto empilhado e tal. E passa a ter mais significado quando aquela peça passa a ter uma história também, né? Quando você olha e você reconhece ali uma verdade. Então, quando eu abri meu estúdio em 2010, eu não queria... Tem esse lance de tendência, né, que você segue, mas tendência passa, né, de 1 ano, 2 anos, ela passa. A ideia para os produtos do meu estúdio, que eu penso, é que eles fiquem durante muitos anos sendo consumidos. E por isso que eu penso num produto que seja mais durável, né, que o conceito dele tenha uma história. Então, quem é que fez? Né? A maioria dos produtos são feitos artesanal. De onde veio a inspiração? Onde é produzido? Né? Muita gente se espanta porque é produzido na Paraíba. A Paraíba não tem um polo de mobiliário grande como no sul, sudeste, mas a gente consegue produzir com uma qualidade muito boa também na Paraíba, porque o artesanal lá é muito forte. A gente já tentou produzir algumas peças em outros lugares, mas às vezes não saíam com essa qualidade. Agora que a gente começou a trabalhar com outras indústrias, desenvolvendo produto para as outras indústrias, como a Lovato, é que a gente encontrou empresas que tenham essa mesma qualidade, esse mesmo empenho na produção. Sérgio, você tem uma legião de fãs aqui, tá? A Paulinha está dizendo que ama seu trabalho, a Nilma diz que adora usar suas peças na casa dela. Enfim, tem uma legião de fãs aqui, de gente que admira muito o teu trabalho. Além, claro, da inspiração que você desde o começo fala que é Brasil, né? Que é o nosso artesanato, e até eu li uma entrevista tua que tu falava exatamente que quando essa fusão, né, do design com o artesanato é uma explosão de resultado, porque é geração de renda, é valorização, é autoestima, é curadoria, é tudo junto. Se a gente consegue juntar essas duas pontas, o design industrial
fabricado para comercializar, junto com quem produz lá na ponta, a rendeira de Florianópolis, a que faz cestaria no Xingu, realmente é uma dádiva. E o Brasil é muito rico com essas possibilidades ainda pouco exploradas, você não acha? Verdade. O estúdio ele tem duas vertentes do trabalho. Uma são os produtos que nós desenvolvemos para o estúdio, para a produção no estúdio, também para as indústrias, agora a gente está desenvolvendo. Mas a gente tem uma outra linha de trabalho que é de consultorias, que a gente faz através de órgãos como Sebrae, Unesco, o governo de estado, né, que é para desenvolver as comunidades, né? Na verdade, as comunidades já têm toda uma identidade, né? Eu trabalho muito com comunidade indígena e eu uso essa identidade para transformar isso em produtos que sejam mais adequados para esse nicho de decoração, né? De alta decoração e tudo isso. Então, eu não interfiro na identidade deles, né? Eu uso isso, né? Eu uso a mesma material, a mesma trama que eles já usam há muitos anos, e eu só transformo isso num produto que seja mais vendável, né? Que a gente consiga incluir ele mais no mercado. Isso tem funcionado nessas comunidades. A gente tem, às vezes passa 1 ano, 2 anos, a gente retorna nas comunidades e a gente vê, né, que melhorou a autoestima, né, as pessoas têm uma fonte de renda que hoje é exclusivamente vinda do artesanato, né? Então, me dá um orgulho danado ver esses produtos que a gente desenvolveu juntos, porque nós desenvolvemos juntos, não é só eu que sou coautor dessas peças, né? E aí a gente volta lá e essas comunidades hoje estão tendo uma vida melhor por causa do artesanato. Isso é muito, muito gratificante. Eu imagino que você tem histórias lindas para contar, a gente ficaria aqui até amanhã. Eu queria saber, Sérgio, do teu envolvimento no processo de criação. Claro que tem esse olhar meio maluco que você falou, de ver coisas excepcionais em coisas simples, e criar peças lindas como vocês criam, mas até que ponto vai o teu envolvimento na escolha do material, no desenvolvimento da peça, no processo industrial pela qual essa peça vai passar? Como é que é a tua participação nisso? O meu estúdio hoje eu tenho mais 2 designers que trabalham comigo, o Samuel e o Renan, né? Eu faço a parte da conceitual junto com eles também desenvolvem junto comigo essa parte conceitual. E antigamente eu tinha que ir para a produção dos protótipos e tudo, até ver como ficaria o produto. Hoje eu participo dessa parte do conceito, né, de desenvolvimento da ideia, e a parte técnica eu deixo toda com eles, né, porque eu entro ainda atrás de venda, de comercialização, de feira, de divulgar. Então, é um trabalho de uma equipe muito boa que eu tenho hoje no estúdio. Mas há um envolvimento direto, não seu pessoal, mas seu como empresa, né, como CNPJ, no processo de fabricação. E quando você imagina a peça, você já imagina o determinado material, ou a troca com a indústria, às vezes, te oferece soluções que, de repente, na criação não surgiram? A indústria, às vezes, me surpreende às vezes a gente manda um projeto e eles acabam tendo uma solução, como faz parte do dia a dia deles, acabam eles passando uma solução melhor. E, lógico, esse é um trabalho integrado, né? Então, da indústria com o meu estúdio. E a gente avalia se é possível, se isso não vai modificar tanto o produto, né? Ou se vai descaracterizar. Mas um ponto forte, acho que, do estúdio quando eu comecei, em 2010, foi ter usado a corda, né? Naquela época, acho que poucas empresas usavam a corda como para desenvolver produtos para a área externa. E hoje a gente vê quase todas as empresas usam. Isso é bacana. Eu comecei usando corda de algodão, né? Eu fazia móveis para a área interna. Só que a característica dele era muito para a área externa. E a gente modificou para corda naval, para que seja mais resistente. E nesse processo de criação, Sérgio, você chega a testar os materiais? Imaginei um negócio com corda náutica, vou testar isso? Ou a indústria é muito parceira em te dar essas devolutivas? Sérgio, esse material é mais adequado, esse aqui a gente já passou por teste. Como é que é essa troca? Não, nós escolhemos a corda, nós escolhemos que a gente vai trabalhar, que tipo de trama também que a gente vai trabalhar.
né? Às vezes a indústria sugere algum tipo de trama nova, a gente faz o teste, se ficar legal a gente segue com o projeto, mas a maioria das vezes a gente consegue finalizar o produto todo no estúdio, com 3D. A gente consegue ver, resolver ergonomia, resolver produção, cortes das peças, tudo no 3D, né? Então a gente já entrega pronto para a indústria. Então, se eles E é falar isso, Sérgio, porque quem vê, né, o Balanço Cariri, por exemplo, pronto, lindo, maravilhoso, pensa assim, ele desenhou, alguém foi lá e fez. É um processo que às vezes demora meses, né? Às vezes passa de ano até, né? Para até a peça tá prototipável, né? Tá comercial. Eu tenho peças que levaram anos, realmente, 1 ano, 2 anos, para ficarem no modelo que estão hoje no mercado. Então, essa do Cariri, por exemplo, quando eu precisava de uma peça para lançar no Salão Satélite na Itália, eu lancei essa peça lá. E aí, nessas referências que eu trouxe, então a gente levou para o estúdio. Era muito difícil a gente convencer as indústrias a produzir uma peça tão diferente do que eles estavam habituados, né? Então a gente montava essa peça com cano de PVC todinha no estúdio e fita crepe. E eles chegavam e levavam para a indústria para que eles pudessem ver que era possível produzir, né? Muitas indústrias não aceitavam, mas eu comecei porque as grandes indústrias não queriam perder o tempo da prototipagem. Então eu comecei a trabalhar com os pequenos produtores. Então o serralheiro que trabalhava no fundo de casa, né, o artesão que trabalhava lá na casa dele. Então a gente faz uma logística bem grande ali no Nordeste. Então nós temos parte de peças sendo produzidas em Pernambuco, Olinda, interior de Pernambuco, litoral da Paraíba, no interior da Paraíba. Então a gente junta tudo isso e a gente vai onde a gente encontra os talentos também. Eu estou aqui, inclusive, tendo o prazer de ter na nossa audiência aqui nos assistindo o Richard Gore, que inclusive vai fazer parte da nossa maratona de lives, que é um catarinense, designer, que diz que que ele é muito seu, viu? E o Richard fala, inclusive, que infelizmente você é um dos designers mais copiados do Brasil. E por acaso eu vi a sua postagem aí das últimas horas, dos últimos dias, porque é muito chato esse negócio, né? Veja bem, às vezes tem peça, como você falou, que demora mais de 1 ano, e a indústria da cópia, e a indústria da cópia só existe porque existe uma engrenagem que permite, né? Desde o comprador que aceita a cópia, o lojista que coloca para vender a cópia. Como é que você encara essa situação de cópia? Por outro lado, também, se você é um dos mais copiados, deve ser um dos melhores também, né? Muita gente encontra produtos meus similares aos meus e enviam, mas a gente recebe muitos mesmo. Eu dificilmente eu publico isso, porque por tratar de uma briga ou algo assim que talvez não seja interessante para o meu público. Mas eu fico tão indignado, essa última que eu postei, eu fiquei tão indignado pela falta de educação, de respeito das pessoas, né? Por me responder como se eu fosse escrever lá, você é um pé rapado, né? Então, isso é uma falta de respeito muito grande, isso me deixou com muita raiva, por isso eu publiquei o que eles me escreveram, né? Acionamos o advogado, todas as peças do estúdio são registradas no NPI, né? Inclusive essas que estão com a Lovato e com as outras empresas. Então eu faço isso, mas mesmo assim não é garantia de que isso vai nos proteger da cópia. Mas a gente fica respaldado, né? Porque eu posso reclamar agora, pelo menos, eu posso entrar na justiça porque eu tenho um registro, né? Se eu não tivesse, eu não podia falar absolutamente nada, como já aconteceu no passado, eu não tinha as peças registradas, eu não pude falar nada, né? E esse é um processo que eu acho que os próprios designers de produto, em geral, precisam se organizar também e se profissionalizar nesse sentido, né, Sérgio? Fica a dica aí, né? Então, eu conheço muitos designers que passam por isso, o Bruno, o Richard deve passar por isso também, muita gente que eu conheço passa por essa situação, né? Agora, o grande problema para o designer é que a nossa profissão ainda não é legalizada, né? Então, a gente não tem como na arquitetura o CAL para acionar essas pessoas, né, que estão fazendo cópias. Então, cada um por si, na verdade, né? O máximo que a gente pode fazer é se unir na revolta, né? Como o Bruno escreveu
para esse pessoal que fez cópia. Então a gente meio que se une, né, para protestar, pelo menos, né? Porque É uma loja de... Me deu o trabalho de entrar lá na página que eles te bloquearam, mas é Brasília, não é? Brasília, eles me bloquearam na primeira vez que eu mandei mensagem também. E eles começaram a responder com xingamentos às pessoas que escreviam para eles. Então é melhor não entrar nesse campo. A gente já mandou para o advogado e aí eles resolvem. Eu não vou mais discutir isso. É muita perda de energia, né? Nesse assunto exatamente porque assim, a gente tem muito designer nos assistindo agora, e essa live depois vai ficar lá nos stories também. Tem muita gente iniciante. E aí eu queria voltar naquele menino de 26 anos que foi para Campina Grande fazer faculdade de design industrial. O que se passava por esse mato-grossense, pela cabeça desse mato-grossense? Vou para Paraíba para fazer design industrial. O que você imaginava que era e o que foi de fato? Então, eu me surpreendi com a Paraíba, na verdade. A gente, quando a gente não conhece o lugar, a gente tem uma ideia, né, que não condiz com a realidade, muitas vezes por causa da TV. E eu fui para Paraíba e as pessoas lá são muito receptivas. Então, eu me sinto em casa, eu tenho amigos que são verdadeiras famílias lá para mim. Então, isso me faz muito. Oi. Eu falo assim especificamente do design, né? A Paraíba foi mais um detalhe que te ajudou a inspirar. Mas o design industrial, quando você decidiu com 20 e poucos anos fazer design industrial, você estava imaginando em ser um designer de peça, você pensava em mobiliário, decoração, você queria fazer motor para barco? O que você queria lá atrás? Eu fiz um primeiro curso que era de publicidade e marketing, né? Eu achando que eu ia trabalhar com criatividade, com desenvolvimento de produtos, mas acabou que o curso era muito direcionado para vendas, né? Para comercial mesmo. Então eu falei, eu não quero ser um vendedor, nem sei ser um bom vendedor. Então, aí eu fui buscar outros cursos e acabei encontrando design, né? E vi o que fazia. Como eu fazia publicidade e marketing, eu entrei nesse curso pensando em produzir embalagens, né? Falei, vou produzir embalagens para a indústria e tal. Só que no decorrer do curso, eu acabei fazendo um estágio dentro de uma empresa de imobiliário. E aí, depois disso, virou minha paixão. E Sérgio, você tem filhos? Você é casado? Você já tem pinto para dar água, como diz o ditado, ou não? Tenho um cachorro vira-lata só, que eu peguei na rua. Estabilidade. Não, sou, não sou casado e não tenho filhos ainda. E aí, em relação a... Eu te falo isso por causa da herança que tu pretendes deixar, né? Para muitos designers, o próprio Richard falava essa situação de que você é um mestre e você é inspiração. Vários designers, quando eu disse, vou fazer uma live com o Sérgio Matos. Nossa, com o Sérgio Matos, assim, super comemorada. Teu nome nesse mercado já está consolidado, né? Com apenas, eu diria, apenas 10 anos de estúdio, né? Tu tá aí desde 2010. É um trabalho muito... de muito conceito e por isso talvez tenha conseguido se consolidar tão rapidamente, né, em 10 anos. A gente sabe de designers que estão, às vezes, na peleia mais tempo até conseguir emplacar alguma coisa e tu realmente é uma referência. Que tipo de herança ou de conselho, que a gente pode dizer assim, em função de tanto que tu também já caiu, já levantou, já aprendeu, já fez coisa que não deu certo, com certeza. Que tipo de conselho você deixaria para essa nova geração de designers que está pensando em se aventurar? Olha, quem está nessa área precisa ter muita, mas muita persistência, porque não é fácil. Hoje é até mais fácil. Na época que eu me formei, era muito difícil você entrar dentro da indústria, porque a indústria não consumia o design brasileiro, era muito pouco. A gente via os grandes, Sérgio Rodrigues ou outro, produzindo para a indústria, né? Mas era muito difícil você fazer uma primeira peça na indústria. Então, eu não consegui. Então, por isso que eu resolvi produzir as minhas peças, né? E as minhas peças eram bem diferentes para a indústria, então elas não queriam ter esse processo. Por isso que a gente conseguiu produzir lá. Então, ter persistência e gostar muito do que faz, porque se você não tiver esses dois, você não consegue seguir, porque é muita não que você recebe, você bate em várias portas e as pessoas dizem não, né? Então,
hoje as indústrias procuram o estúdio, né? Justamente porque a gente criou toda essa identidade. Isso que é bacana, mas a herança mesmo que eu acho que o meu estúdio vai deixar e que eu quero que deixe é desse trabalho que a gente faz com as comunidades. Eu quero que no futuro eu volte nessas comunidades e veja que essas pessoas realmente, esse tipo de trabalho fez diferença na vida delas, né? Isso que eu quero deixar de herança. Ô, Sérgio, eu entendo que o processo de criação, ele é um círculo virtuoso, porque você cria para alguém. Alguém lá na ponta vai usar a sua cadeira, né? A gente tem aqui, esse detalhe você não viu, aqui um dos perfis que está nos seguindo, dizendo que o filho dela, que tem desde 4 anos, já amava suas cadeiras, a cadeira Bodô com Gó, né? E, enfim, falava ali das cadeiras e já desde muito pequeno gostava do teu produto. Então, tu já está criando uma legião de fãs. Mas ele é um círculo virtuoso, alguém vai usar. Eu me lembro desse menino. Me lembro Como é que é a interação? a primeira feira que eu apresentei essa cadeira, e ele sentou nessa cadeira, e ele começou a falar o que estava legal e o que não estava legal na cadeira. Tudo. Falei, perfeito, meu cliente fez a avaliação da peça todinha. Tem uma foto hoje, é isso né? que tu fica lá no estúdio, fechado, criando, imaginando a parte comercial desse produto, como é que eu vou criar para vender e tal. Como é que é a tua interação, por exemplo, com pontos de venda? A Suvimes é uma das melhores lojas de Santa Catarina para móveis de área externa, e aí ela tem muitos feedbacks bacanas, tanto de profissional que especifica, como de cliente que usa. Tu costuma ter esse contato com o ponto de venda, com o cliente final? A tua participação em feiras, às vezes, traz isso. Como é que é essa devolutiva? E tu já chegou a mudar alguma peça depois dessa interatividade? Nós já mudamos peças, assim, para adequar a realidade do nosso cliente. Às vezes a gente tinha um sofá maior, ele preferia um menor, a gente modifica o projeto, faz para eles, não tem problema. As feiras, eu acho que é o grande ponto de encontro com os clientes, né? Que a gente consegue colocar novidades e tudo isso. E consigo, nas feiras também, contato com outras indústrias que eu posso desenhar para elas, né? Isso foi o caso da Lovato. A gente se conheceu numa feira em São Paulo e conversamos lá e decidimos fazer essa parceria, né? Eu vou também em algumas indústrias, em algumas lojas, para fazer o lançamento das peças, para fazer falar sobre os conceitos, falar sobre o produto, né? Então, esse é o que a gente faz para estar em contato com o nosso cliente, que é o lojista, né, no caso. Eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para falar, a gente tem falado muito do novo normal, né? Depois de tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente acha que não, eu particularmente, né, acho que a gente não vai voltar da mesma forma, nem a consumir, nem a se relacionar. Alguma coisa tem que mudar na humanidade. A gente brinca até, tem posts, né, dizendo que a questão do coronavírus é falta de humanidade, né? E o mundo precisava, de repente, de um choque desse. Na tua opinião, o design e para casa, o que muda com esse novo normal? Eu acho que vai ter uma valorização maior dos pequenos, né? Porque hoje a gente vê uma mobilização das pessoas, de artistas, né? Artistas famosos fazendo mobilização para ajudar os pequenos, compre do pequeno, né? O Sebrae tem feito isso também há alguns anos, isso não é novo para o Sebrae, né? Então eu acho que vai ter um olhar mais atento para o pequeno. O grande, ele vai se manter no mercado, com certeza, mas o pequeno vai precisar dessa ajuda para sobreviver, para voltar ao mercado depois que isso tudo passar, né? Então eu acho que a gente vai olhar mais para o artesanal, vai dar mais valor às coisas que são feitas por pessoas e não por máquinas, né? E eu espero realmente que as pessoas, né, passando por isso tudo, haja mais respeito um pelo outro, mais empatia, né? Isso eu acho que vai acontecer. Tomara, torço muito para que isso aconteça. O estilista Emerson Santos pergunta aqui do teu post sobre plágio. Emerson, a gente acabou de falar, acabou não, falou isso agora no começo da live.
né? O Sérgio já tomou as providências dele, já está processando a loja e que tomara que ninguém faça mais. A Vanessa falando aqui que é fã do trabalho, que é simplesmente maravilhoso, que é a cara do Brasil. E lá no começo da nossa live, de novo, você falava que a tua inspiração é o Brasil, são as coisas do Brasil. Você conhece bem esse Brasil? Porque, né, com tanta possibilidade, ou o Sul tem vez aí para você vir aqui beber da nossa fonte também? Então, eu tenho uma frase no meu WhatsApp que é uma música do Luiz Gonzaga, né? Minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz. Esses últimos 5 anos, depois que eu comecei a fazer consultorias com comunidades, eu girei o Brasil inteiro, né? Norte, Sul, Sudeste, Nordeste. Então, acabei conhecendo muitas técnicas, muitas pessoas, muitas comunidades, né? Então, esses 5 anos foi bem rico de conhecimento para mim. Então, o Rio Grande do Sul eu ainda não fiz nenhum trabalho. Quem dera. Viu? Santa Catarina é muito melhor que o Rio Grande do Sul, não, brincadeira. Todos têm o seu valor. Rio Grande do Sul eu fiz com uma empresa, assim, a Prima História, mas Santa Catarina ainda não. O primeiro trabalho que eu estou fazendo é com o pessoal da Lovato aí do Sul, né? Mas eu espero mais trabalhos também com comunidades aí também. Eu acho que tem muita gente que tem trabalhos interessantíssimos aí. Eu tenho visto, né? Tenho acompanhado alguns artesãos da região. Eu acho que seria bem bacana um trabalho junto com eles. Nosso povo é muito criativo. Você está super convidado para vir na Suvimes para tomar um café, de preferência com todo mundo a 2 metros de distância, a hora que você quiser. Você sabe que minha família morava aí até dezembro, né? Até em Camboriú. Então era um lugar que eu vou bastante. A gente tem uma casa aí ainda. E eu acho que talvez na próxima semana eu esteja aí. Eu vou precisar ir louvar. E talvez aí eu apareço, com certeza. Com certeza. Tá amarrado em nome de Jesus, viu? E aí, para a gente terminar, tem uma dica aqui, esse detalhe você não viu, que é o perfil que está nos acompanhando, do slow design. Né, as pessoas costumam dar nomes bonitos para as coisas e tudo certo, tem que dar mesmo, as coisas têm nomes, né, são chamadas, mas o slow design nada mais é do que seguir a norma do artesanato, né? Que as coisas são feitas no tempo que são feitas, nem mais nem menos, né? Você só consegue fazer mais se você tiver mais habilidade, mas ela tem um tempo, né? Então, um bom exemplo é esse trabalho com as comunidades, principalmente comunidades indígenas, né? Lá e querem, produza isso, faça mais rápido, faça... Não. O negócio é no tempo deles, né? Eles vão dizer para você, geralmente as artesãs, elas precisam cuidar da casa, precisam cuidar da roça, né? E tem o seu tempo para isso e tem um tempo para o artesanato, e é um tempo limitado, né? Então não é no meu tempo, né? Muitas empresas às vezes querem comprar dessas comunidades e querem que eles produzam em um mês muitas peças, e com certeza não é nesse tempo que as empresas querem, é no tempo que o artesão pode fazer. Quando a gente respeita isso, elas chegam na casa da gente com uma energia e toda cheia de significado, né? Como são as peças aqui, a gente percebe essa energia. Sabe que nas comunidades indígenas, algumas, elas fazem quando termina a peça, elas fazem uma oração para que essa peça leve algo bom para quem estiver comprando, né? Eu conheço 2 comunidades que fazem isso, né? Então, olha, maravilhoso. Aqui, tá? Quando a gente vender a peça, a gente faz uma oração e manda cheia de energia boa. Sérgio, foi um prazer falar contigo. Você é uma delícia de pessoa, uma simpatia, super criativo. Realmente, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do teu trabalho em função dessa live, desse trabalho com a Suvimes, e eu fiquei encantada com tudo que vi. Já está combinado, tá? O seu café semana que vem aqui em Camboriú. Segunda-feira. Tá bom? Obrigado. Beijo. E você que nos acompanhou nessa live, a gente conversou com Sérgio Matos. Gente, você sabe quem é Sérgio Matos? Vai dar uma pesquisada, cara. Ele é um dos maiores designers do Brasil, super criativo, valoriza o artesanato brasileiro, o material natural, as cordas.
Enfim, todos aqueles produtos e aquelas matérias-primas que a Sublimes é especialista que você vai encontrar aqui na loja nova. Lembrando que a gente está numa maratona de lives durante essa semana. Amanhã é 10 da manhã, se eu não me engano, com a Adriana Ferro, é isso? Isso. Amanhã, 10 da manhã, com a Daniela Ferro, amanhã, 10 da manhã, a gente ainda vai ter Richard Gore, vai ter um designer de interiores, né? Que aí é o cara que organiza todas essas peças lindas que os designers de produtos fazem e que coloca isso num projeto, que é o Moacir. A gente tem ainda Bruno Falks, queridão, Fabrício Ronca. Então tá assim, ó, um super time, né? Tá todo mundo... E vai ter mais, tá, gente? Fica só de olho que vai ter mais. A gente vai ter grandes nomes por aqui. Aproveite essa maratona de lives, que é um oferecimento da Sublimes, que tá de casa nova e que te convida a conhecer esse novo espaço aqui na rua 2, número 2 e 100, na Terceira Avenida. É isso? Tudo certo, tudo dito. Obrigada, pessoal, pela audiência. Adorei compartilhar esse momento com vocês. E amanhã eu tô de volta, 10 da manhã, com a Daniela Ferro. É isso. Tchau!